Temos mais uma pergunta aqui que diz o seguinte: casal novo convertido, Deus nos ensinou para amar e procriar. É pecado outras formas de amar ou fazer carícias diferenciadas? Eu quero dizer ao meu prezado ouvinte que, naturalmente, eu não posso entrar na intimidade de um casal e perguntar o que está ocorrendo dentro do quarto do casal. Mas eu quero citar o que diz o livro de Hebreus, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, no versículo 4, faz a seguinte declaração: venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado significa respeitado. Deus tem elevado os padrões para o seu povo quanto ao casamento e à sexualidade. E no final deste versículo está dito assim: e o leito sem mácula. Quer dizer que dentro do relacionamento de marido e mulher, intimamente, deve haver cuidado para não haver prática de perversão sexual. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Se o nosso consulente, que não se identificou, quiser conversar pessoalmente, nós estamos ali na Igreja Evangélica da Paz e teremos tempo de ouvir e poder abalizar esta situação. E aqui outra pergunta a respeito de primos. Diz aqui a pergunta, feita pelo Alberto, sobre se é lícito haver um casamento entre pessoas que são consideradas parentes. E nós queremos dizer ao nosso consulente que é preciso, nesse particular, ter presente o que diz no capítulo 18 do livro de Levítico, no versículo 6, nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Vou repetir: nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue. Ora, primos são próximos por sangue. Então, embora a Bíblia não utilize a palavra primo ou prima, está dizendo nesse versículo lido aquela que lhe é próxima por sangue. E nós queremos dizer então que há problemas genéticos na geração de filhos quando há casamento entre parentescos, primos e primas. De modo que atentar para as instruções divinas e abster-se de relacionamentos que possam causar problemas para os filhos futuros, é este caso de primo casar com prima. Se realmente o casamento entre primos for acontecer, porque não é proibido taxativamente, mas há recomendação para que não se faça em decorrência das consequências. É importante fazer exames médicos para que o casal não tenha filhos defeituosos, problemáticos. Então é uma questão muito pessoal, que a pessoa então vai resolver
agora diante da sua própria consciência. Tem aqui uma pergunta do nosso irmão Vladimir. Ai de vós, escribas e fariseus, que vêm de longe e fazem prosélitos que vão ao inferno. O que quer dizer um prosélito? A palavra prosélito é uma palavra que significa aderente, ou seja, havia gentios que adotavam o sistema religioso do judaísmo. No caso específico, nós temos o eunuco de Candace, que foi a Jerusalém para adoração. Ele era um prosélito, era estrangeiro, mas havia adotado o judaísmo para si. Quando no retorno de sua viagem, lendo o livro do profeta Isaías, foi orientado por Filipe, que lhe falou de Jesus, e ele aceitou a mensagem evangélica, pediu o batismo, foi batizado e ele prosseguiu o seu caminho. Então, o prosélito é fazer de outros, fora do judaísmo, uma decisão pelo judaísmo. E nos dias presentes são pessoas que andam à cata de pessoas de outras religiões para aderirem à sua, dizendo que a sua é a única verdadeira, a única organização visível de Deus na terra. E outros dizem, fora da minha igreja não existe salvação. Capítulo 23 de Mateus é que aparece esta expressão usada pelo nosso irmão, que está no versículo 13 deste capítulo 23. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais o reino dos céus aos homens, nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, meu prezado ouvinte, quando nós aqui lutamos para orientar nesse campo de não se envolver com seita, nós estamos querendo poupar pessoas para não cair nesse engodo de seitas, para não acontecer o que está sendo dito aqui, que a pessoa venha se envolver e, em vez de se salvar, vai se perder. Temos aqui o Luiz e a Dirce, 2 pessoas diferentes que fazem a mesma pergunta. Vou ler a pergunta do Luiz. Meu filho gosta de alguns brinquedos que aparecem na TV, são filmes japoneses. Tem algum livro que fale sobre estes bonecos e filmes? A Dirce pergunta, desenhos animados influenciam nossos filhos? Comente sobre esta prática de revistas e TVs. Eu quero recomendar para os dois um livreto que temos na nossa igreja, que ainda talvez não tenha acabado, chamado Ferramentas. E o título é A Atração Perigosa em Games e Jogos do RPG, e também A Atração Perigosa em Desenhos Animados. É do autor Edino Melo, pastor batista de Campinas, e nós temos quase todas as edições
desse livreto chamado Ferramentas, que seria oportuno comprar, ler com cuidado para mostrar ao próprio filho que essa situação é muito perigosa. Não digo assim presentemente, mas para o futuro pode acontecer. Então, cuidado. Temos aqui Enio. Ele pergunta: alquimia é verdadeira? Ela é uma prática ocultista? Quero dizer que alquimia faz parte da antiga ciência, que, de acordo com alguns, originou-se no Egito. Acreditava-se que havia um tipo de uma pedra filosofal que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro. Então, desde as suas origens, a alquimia apresenta um caráter místico, pois absorveu as ciências ocultas da Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Egito. Os alquimistas tomaram emprestado dos egípcios os hieróglifos, que simbolizavam as divindades, e dos babilônios a numerologia. Passaram a atribuir propriedades sobrenaturais às plantas, pedras, figuras geométricas, números, e a usá-los como amuletos. Isso é muito comum em nossos dias. Vemos pessoas que estão até conversando com pedras, com árvores, conversando com cachorros. Então, passaram a atribuir propriedades sobrenaturais às plantas, pedras, figuras geométricas, números, e a usá-los como amuletos. Passaram a usar fórmulas e recitações mágicas destinadas a invocar deuses e demônios para ajudá-lo nas operações químicas. Invocavam também demônios, e devido à perseguição pela Santa Inquisição da Igreja Católica, separaram-se da sociedade e formaram seitas secretas, de modo que os alquimistas estão envolvidos com seitas secretas como Ordem Rosa Cruz, Teosofia e a própria maçonaria. Mantinham juramentos: eu te faço jurar pelos céus, pela terra, pela luz, pelas trevas, pelo fogo, pelo ar, pela terra, pela água, pelo rugido do dragão, pelo latido do cão de três tetas, Cérbero, guardião do inferno. Olha, é uma mistura diabólica, envolvimento com essas ciências chamadas ocultas ou ocultistas. Está muito fora da Bíblia Sagrada.